Vamos dar prosseguimento à palestra, tá? Vamos chamar aqui o nosso próximo palestrante, Marcelo Araújo. Palmas, por favor. Muito obrigado, tá, pela participação. Dá uma salva de palmas para você. Em primeiro lugar, eu queria dar um bom dia para todos e dizer assim, que é uma honra para mim poder estar aqui como representante da UBEC, membro, estar do lado de pessoas maravilhosas, um grande nome da ufologia. Para mim, antes de qualquer coisa, é agradecer pela oportunidade de poder sentar do lado dele, estar do lado do Pelé, pastor da ufologia, que são pessoas que alguns anos atrás eu assistia os vídeos pela internet, assistia no lugar de vocês, a palestra, e hoje eu tenho a honra de poder sentar do lado, me chamar de amigo pesquisador. A minha história com a ufologia, ela vem desde a minha infância. Eu tinha um tio falecido que era apaixonado pelo tema e me introduziu muito criança na coisa de seres do planeta, vendo os desenhos, e ele falava, não, cara, a verdade é muito maior que isso aí que você está vendo. E eu fui um completo believer até começar a ler. Eu acreditava em tudo e qualquer coisa que me chegava às mãos. A minha história com a UBEF começou justamente com o Vital me chamando de pseudo-cético. Durante uma conversa que a gente estava tendo pela internet, e quando foi questionado, aliás, foi afirmado que os maias desapareceram de repente. Aí eu falei para o Vital, não, os maias não desapareceram de repente. Essa informação está errada. Assim, com essas palavras, você. Aí o Vital falou, não, tem encostando aqui, tem encostando ali para o Vital? Não. Hoje você vai lá e você consegue conversar com pessoas que vivem basicamente como nós vivíamos logo assim que foram descobertos pelos espanhóis, terminando. E o meu trabalho na ufologia se resume basicamente a isso. Hoje, a minha postura cética é para desmistificar certas coisas que são colocadas como verdades e não são verdades. O fato do povo maia não ter sido desaparecido não diminui a grandeza do conhecimento que eles têm. Só diminui a mística que pode haver em torno disso. Então, assim, usa-se muitas mentiras para sustentar algumas verdades. O trabalho do ceticismo na ufologia, ele deve se basear basicamente nisso. Verificação de fontes. Verificar se a informação que está chegando a você é a informação correta ou é a informação que só agrada a pessoa que está falando. O uso do ceticismo como ferramenta é justamente para isso. Para diferenciar aquilo que nos faz bem, que nos faz nos sentir bem, aquilo que a gente acredita, da realidade. Todos aqui já devem ter passado por isso, de casos que, no primeiro momento, parece ser a descoberta do século da ufologia, e, com o passar do tempo, você vê que aquele relato, aquela foto, aquele vídeo não mudou em nada. A ufologia continua no mesmo plano, que é uma grande interrogação. Quem são eles? O que eles estão fazendo aqui? Então, eu acredito que, tendo passado esse período todo de mais de 60 anos de pesquisa e a gente continua com as mesmas perguntas, se deve ao fato da metodologia de pesquisa estar sendo feita da maneira incorreta. A projeção dos slides aqui vai dar uma ideia disso. Vamos lá. Eu sempre gosto de começar todas as minhas aulas explicando exatamente o que significa cada palavra. No caso cético, ceticismo é a qualidade de quem é cético, a atitude daquele que duvida de tudo, descrença. Doutrina que se baseia na suspensão dos juízos afirmativos ou negativos, sobretudo em matéria de metafísica. Essa que eu acho que é a parte mais importante. Toda vez que eu falo, eu sou cético, a pessoa automaticamente me encara como alguém que não acredita em nada. E eu costumo dizer que todos somos céticos, sem exceção, em algum assunto. Um exemplo que é muito bem usado é assim, todo mundo é cético quando vai comprar um carro usado. Porque todo mundo queria que o carro realmente fosse tão bom quanto o vendedor está dizendo, que fosse tão econômico e não tivesse os problemas que um carro usado tem. Todo mundo quer isso.
Só que você simplesmente não acredita na palavra do vendedor. Você vai chegar, você vai querer dar uma volta com o carro, vai querer testar se o motor está bom, vai chamar um amigo mecânico para olhar a mecânica. Você não simplesmente chega lá e compra um carro baseado só no que o cara falou. E na ufologia isso acontece muito. Eu vejo pessoas, eu participo muito de fóruns, de hangouts, de debates, então eu vejo pessoas defendendo pontos de vista aos quais ela não tem a menor informação. Ela simplesmente leu 2 linhas em algum lugar e tomou aquilo como verdade. Assim, a minha máxima é: cada um acredita no que quiser. Você pode acreditar no que você quiser, mas a partir do momento que você começa a divulgar essa informação, se é verdade ou não, se torna a sua responsabilidade também. Então, assim, um dos meus pontos maiores dentro da GUEP é justamente isso: é procurar trazer a informação sobre um ponto de vista diferente, sobre o ponto de vista da dúvida. E, principalmente, com a suspensão de juízo. Por que eu digo isso? Porque, ao mesmo tempo que eu me vendo, vamos dizer assim, como cético, eu já vi um UFO. Eu já vi uma luz no céu que eu não sei dizer o que era. Eu sei dizer o que não era. Não era um avião, porque não se comportava como um avião. Não era um helicóptero, não se comportava como um helicóptero. Se era uma nave do outro planeta, eu não sei, quero saber. A minha pesquisa é para isso. Se era uma nave plasmática, uma aparição, se era um ônibus, se era um teopia, eu quero saber. Só que, se eu simplesmente pego e me agarro àquilo que me é mostrado na ufologia, se eu for conversar com o pessoal da ufologia mística, eles vão dizer que era uma nave plasmada, e provavelmente eu devo ser um contratado, eu devo ter um poder especial, alguma coisa assim. Se eu me pegar na ufologia científica, eles vão dizer: não, você viu uma nave que estava passando ali. E você viu a luz e pronto, acabou. Então, assim, como é que a gente vai diferenciar se um está certo ou se o outro está errado? A princípio, é comparando os argumentos e trazendo isso para o mundo real. Por quê? Argumento não serve para nada, porque cada argumento pode ser usado da maneira como quiser. Então, assim, o argumento não serve como prova. Um depoimento, ele é muito importante, mas se ele não tiver um balizamento, se ele não for baseado em alguma coisa calcada na realidade, algo que possa ser medido e pesado, infelizmente ele é só mais um depoimento. Ele é só mais um testemunho. Um vídeo que, vamos supor, tem um Pandora que é filmado na Rússia, uma pirâmide flutuando em cima da Praça Vermelha. É incrível o vídeo. Só que a primeira coisa que eu uso para causar o choque para as pessoas, cara, esse vídeo não é real. Por quê? A Praça Vermelha é um ponto turístico da Rússia. Seria mais ou menos como se fosse aqui o nosso Cristo Redentor, o Pão de Açúcar. Sempre tem. Em volta da Praça Vermelha é uma área boêmia, ou seja, tem movimento 24 horas. Tem bares, boates, esse tipo de coisa. Então, é o tipo de local que nunca está vazio. Então você imagina que no lugar onde tem, sei lá, provavelmente um movimento de 1.000, 2.000 pessoas, só uma viu uma nave gigante pairando em cima da Praça Vermelha. Precisa realmente chegar e falar: cara, não existe. Porque assim, se foi filmado, estava lúcido, estava lá. Se estava lá, só uma pessoa viu, e só uma pessoa filmou. Ah, Marcelo, mas tem a foto do outro ângulo. Peraí. Hoje em dia, se fosse há 20 anos atrás, tudo bem que era mais difícil estar com câmera fotográfica, se não fosse no ponto turístico. Porque todo mundo aqui já viajou, todo mundo aqui já foi no ponto turístico, e como é que a gente grava esses momentos? Filmando, tirando foto. Então, mesmo há 10, 20 anos atrás, já existiam máquinas fotográficas e filmadores. Eu tenho fotos e vídeos de viagem de criança. Então, assim, não justifica uma pessoa só fazer uma filmagem. Então, esse já é o primeiro motivo de causar estranheza. Vamos lá. Cético. Que ou aquele que não crê, que duvida de tudo, descrente e desconfiado. Partidário do ceticismo. A importância de se entender sobre o que está se falando é essencial quando se fala de algo extraordinário. A ciência, hoje em dia, é o que nos guia para poder entender o mundo. Então, assim, por mais místico que a pessoa tenha, hoje em dia, por exemplo, a física quântica é usada e muito para se justificar certas coisas
que antigamente a gente só entendia como místico. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vê muita gente que não sabe nada de física quântica, usando os termos de física quântica que ele lê nas manchetes ou nos livros, nas publicações científicas, para justificar os acontecimentos fantásticos, mágicos, ao mesmo tempo, isso não invalida o argumento, porque pode ser realmente por causa disso. A ciência é o conjunto organizado de conhecimentos relativo a certas categorias de fato ou fenômeno. Conjunto de conhecimentos humanos a respeito da natureza da sociedade e do pensamento, adquirido através de desvendamento de leis objetivas que regem os fenômenos e sua explicação. Pseudociência. Por que eu quero diferenciar essas duas coisas? É muito importante a gente entender quando a informação é dada pela ciência e por uma pseudociência. A ufologia hoje ela é considerada pseudociência e não ciência, justamente por causa disso. Pseudociência é o saber organizado que carece do rigor com a ciência. É o conjunto de teses, afirmações, etc., apresentado como científico, mas que é baseado em suposições não comprovadas. Ou seja, pseudociência é tudo aquilo que é argumento. Isso não quer dizer que o argumento esteja errado, que a informação que você está recebendo ela não seja verdadeira. Isso quer dizer que, até se conseguir comprovar o seu argumento, ele é só mais um argumento entre muitos. Aquilo que eu falei, dependendo para quem você faz a pergunta, você tem uma resposta diferente. Vamos lá. A ciência. Essa explicação sobre como funciona a ciência é uma coisa muito superficial, só para poder causar um fácil entendimento a todos. Ela se dá pela observação, a hipótese, ou seja, você observa alguma coisa e cria uma hipótese na sua cabeça. Por que isso acontece? Por que essa maçã caiu? Aí tem a experimentação ou a teoria, ou seja, você vê o ato, a maçã caiu. Por que ela caiu? Eu acho que ela caiu porque tem uma força que puxa ela para baixo. Mas é a experimentação. Você começa a experimentar, você começa a derrubar a maçã para ver como é que ela cai, você começa a derrubar a laranja para ver se ela cai igual a maçã. E depois disso tudo, da experimentação e comprovar o porquê, se chegar à mesma conclusão, você cria a lei, que seria a confirmação da teoria. Na pseudociência já acontece um pouco diferente. Primeira coisa que acontece é a observação. Já se cria uma hipótese. A experimentação, ou ela não existe, ou é mal explicada, ou não reproduzível. Um exemplo claro que a gente tem hoje, em questão de ufologia, por exemplo, é nos círculos dos cereais, nos próprios círculos. O que acontece? Aparece um círculo em algum lugar. Aí eu captei radiação no nível extraordinariamente alto. O valor da pesquisa está lá. Só que chega uma outra pessoa, que não tem a ver com a ufologia, e vai lá, porque quando um cientista ouve falar de algo extraordinário, ele não vira as costas e sai correndo. Ele vai lá pesquisar, porque é isso que move a ciência, a curiosidade. Aí quando o cientista vai lá com o seu computador, ele chega e vê que a radiação que está lá é a radiação normal do lugar. Então, assim, o experimento que foi feito antes, ele não é reproduzido. Então, se a radiação só aparece no seu aparelho, vamos verificar se o seu aparelho está correto? Ou será que você não usa esse aparelho para justificar as suas próprias crenças? Então, assim, isso acontece muito. A experimentação ela não existe. E quando ela existe, ela não é reproduzível. Só aquela pessoa que alega é que consegue ter o efeito. A gente viu isso na fusão a frio, que não quer dizer que a fusão a frio não existe. Mas nos anos 80, 2 cientistas falaram, não, nós conseguimos fazer um reator dentro de uma garrafa. Só que isso não conseguiu ser reproduzido em laboratório nenhum. Os teóricos da conspiração vão dizer que foi a indústria do petróleo, a indústria nuclear que não deixou. Mas sobre conspiração a gente fala daqui a pouco. E quando se tem teoria, ela não evolui, não tem confrontação. Você cria uma teoria para você e mantém ela e fica do mesmo jeito. Não há avanço, não se avança. E se criar lei, ou seja, já se sabe o que é, já se chega a uma resposta. É mais ou menos assim que as pseudociências funcionam. É um erro capital, antes de ter os dados,
teorizar antes de ter os dados. Insensivelmente, começa a se distorcer os fatos para adaptá-los às teorias, em vez de fazer com que as teorias se adaptem aos fatos. É um trecho do Sherlock Holmes, Escândalo em Bohemia, em inglês, de Sir Arthur Conan Doyle. Lembra quando eu falei para vocês que eu comecei a me desiludir com a ufologia, quando eu comecei a ler, eu aprendi a ler? Foi porque eu comecei a ver assim, como se faz uma investigação. Por que eu gosto de citar o Sherlock Holmes? Ele é o maior detetive já inventado no mundo. Então assim, quando você já teoriza antes de ter os dados, você incorre no erro. Não quer dizer que a sua teoria esteja errada, mas você pode cair no erro de criar um fato antes de descobrir o fato verdadeiro. Esse é um texto de Francis Bacon, também que eu li muito novo, e eu fiquei maravilhado quando eu vi isso. A argumentação não é o suficiente para a descoberta de novos trabalhos, pois a sutileza da natureza é muitas vezes superior à sutileza dos argumentos. Ou seja, por mais argumentos que se tenha, por mais coisas que se pense, que se imagine sobre a ciência, sobre o que existe no nosso mundo, quando é feita a pesquisa, você descobre que é uma coisa muito mais maravilhosa. As pessoas tinham pensamentos muito curtos sobre como a maneira que o mundo funcionava há poucos anos atrás. Há alguns centenas de anos atrás se acreditava que o girassol era um milagre de Deus na Terra. Eu acredito que por toda a vida é um milagre de Deus na Terra. Mas falava assim, não, o girassol é a prova do milagre, porque ele acompanha o movimento do Sol. E tal. Só que com o passar do tempo, com o avanço das nossas pesquisas, se descobriu que o que faz a planta virar para o lado é reproduzível. Qualquer cientista no laboratório pode fazer isso. Então se dizia que não, as variedades que tem de orquídeas é uma coisa maravilhosa, era a prova de milagre. E assim, então o homem chegou no patamar de Deus, porque hoje o homem faz a orquídea da cor que ele quiser, do formato que ele quiser, do tamanho que ele quiser, com manipulação genética. E não é nada muito de laboratorial, não. Isso é coisa que se pode fazer na estufa em casa. Não é nada extraordinário. Era extraordinário quando não se sabia como funcionava. Então, assim, esses dois são pequenos exemplos de coisas que são absurdamente maravilhosas e comprovação de que existe um poder superior, e se mostrou que não. Basta se ter o conhecimento para se fazer igual. Necessita de uma prova extraordinária. Essa máxima, que eu ouvi uma vez durante uma palestra, foi uma das primeiras palestras que eu assisti em inglês, foi dita pelo Philip Glass. Já falecido, cético, enfermeiro, pesquisador, e ele foi meu exemplo quando eu comecei a pesquisar ufologia com outros olhos. Não só com os olhos do crente que queria acreditar na vida do planeta, mas com os olhos assim, o que está acontecendo na ufologia. Então, assim, quando se faz uma afirmação extraordinária, essa afirmação tem que estar calcada. Ela tem que ter um lastro, porque senão ela se perde nesse mar de argumentos que a gente tem sobre ufologia. Então, assim, quando alguém faz, ultimamente está na moda agora um advogado que diz que foi Marte. Assim, está na moda agora porque o pessoal do Facebook, da internet, descobriu ele de novo agora, porque ele vem desde os anos 80 contando essa história e ganhando dinheiro com essas histórias. Assim, o cara foi para Marte. E a única coisa que ele tem para provar que ele foi para Marte é o cargo dele, que ele realmente trabalhou para o governo, e mais nada. E a história. Cara, eu fui há pouco tempo para a região dos lagos, eu tenho lá em casa uma pedra que eu trouxe da praia. O cara foi a Marte. A Marte, que não tirou uma foto. O cara foi a Marte. E não trouxe uma lembrança de lá. Você imagina o quão revolucionário seria se o cara fala, eu fui a Marte. Aí ele mostra uma amostra da Terra de Marte. Ah, Marcelo, mas como é que vai comparar? A NASA tem as análises que foram feitas pelo Google, ele sabe exatamente qual é a composição do solo lunar. Pelo menos na área onde os robôzinhos andaram. Então, assim, isso nunca acontece. O que acontece é isso. Eu fui a Marte. Sabe? Eu fui a Saturno. Eu fui na Lua, uma das grandes cidades da Lua. E o cara não traz nada a não ser a história dele. Infelizmente, enquanto ele só tiver a história para comprovar o que ele diz, de que teve uma dimensão, que diz que consegue sair do corpo, que diz que o ET vem na casa dele toda hora, todo dia ele é levado, cai nesse círculo, nesse bolo, que não tem como diferenciar o que é verdade e o que não é. Porque com argumento, qualquer um pode estar certo ou pode estar errado.
Uma ferramenta que a gente usa muito e que é das piores é a nossa percepção para falar sobre ufologia. Percepção é a maneira como nós vemos, julgamos, conceituamos, qualificamos as coisas no mundo e em nós mesmos. É a maneira como nós percebemos as coisas à nossa volta. Então, assim, eu gosto muito, eu já participei de muitas vigílias, e é incrível você ver uma pessoa que está lá empolgada para ver alguma coisa e tal, de repente passa um satélite. Todo mundo aqui que já viu um satélite sabe que ele é uma luz que corta o céu de fora a fora. Mais brilhante, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da magnitude que ele esteja, ele corta o céu de fora a fora em linha reta. E é incrível, na vigília, mesmo você explicando para a pessoa, cara, é um satélite. Se você vier aqui amanhã, você vai ver ele passar um pouquinho mais para lá, mas vai passar de novo. Não, é uma nave. Cara, é um satélite. Não, é uma nave. Você que é cético, você que não quer ver, é uma nave. Aí assim, a nossa percepção é totalmente falha. Porque a gente percebe aquilo que nos agrada. Então, para ele teve uma experiência transcendental. Ele ficou arrepiado. Ele realmente acreditou que ele tivesse tendo contato com a nave. Afinal, ele saiu de casa para ver disco voador. Então, se ele deparou com alguma coisa que na concepção dele é um disco voador, ele viu um disco voador, conseguiu o objetivo dele. Mas assim, é autoilusão, não é a realidade. E a gente vive no mundo real. Vamos lá. Os exemplos que eu gosto de usar. Outra coisa, dificilmente vocês vão ver eu brincando alguma coisa, colocando vídeo de OVNIs, foto de OVNIs, porque assim, cada um tem que fazer a sua pesquisa. A responsabilidade da divulgação do material é de quem está divulgando. Então assim, eu jamais vou publicar uma foto aqui que não fui eu que tirei, que não fui eu que analisei para dizer que é verdadeiro ou não. O que eu posso garantir para vocês é o seguinte: a nossa percepção às vezes engana a gente. Esse é um exemplo. Olha o que ele está achando que é, e olha o que é na verdade. Então, assim, se ele virar as costas e for embora, ele vai contar para os amigos dele: cara, hoje eu vi uma menina no ponto do ônibus e era show. Se ele der um passo, ele consegue ver a verdade. Se o objetivo dele era ver alguém na rua e voltar para casa, ali ele vai dar as costas e não vai ver a realidade. É real para ele. Ele está vendo ali o que é. Mas se ele der um passo, ele consegue. Vamos lá, o próximo. Sobre fotos montagens. Eu vejo muito isso, principalmente no Facebook. O cara posta uma foto, é fake. Essa foto, ela está ampliada, por isso está um pouco desfocada, mas o objetivo é justamente esse. É uma foto montagem? É Photoshop? É armação? Ou tem uma mulher pequenininha pulando uma outra grandona? É uma foto real. É uma foto real, 100% real. O efeito da distorção que a gente está vendo é só pela ampliação, mas é uma foto real. É chamada perspectiva forçada. Por que eu gosto de usar esses exemplos quando a gente fala de percepção? Porque às vezes você vê pessoas que não são técnicas dando opinião sobre áreas só porque a luz é sólida. Não, luz é luz. Se o que está produzindo a luz é sólida ou não, você tem que chamar alguém que entenda de fotografia, que passe ela pelos filtros necessários para realmente te dizer com 100% de certeza se tem uma fonte de luz ou se é luz de reflexo. Só a opinião qualquer um pode dar. Perspectiva forçada, não é montagem. Entendeu? Não tem recorte, não tem Photoshop, nada. É simplesmente perspectiva forçada. A maior está mais na frente, a menor está atrás, sincronizou, tirou a foto, deve ter tirado 5, 6, 10, aqui ficou melhorzinha, foi publicado. Outro exemplo. É um grilo gigante atacando a cidade. Sabe? Por que não? O Godzilla não existe, teve até um filme dele. Por que não pode ter um grilo gigante? E aí, essa é uma foto montagem? Isso é Photoshop? É armação? Não, é só de uma para-brisa do carro, né? Então, por que eu uso esses exemplos? Porque às vezes você vê um ponto preto no céu, uma foto, um OVNI. O objeto voador não identificado. Mas se você tiver com a câmera desfocada e passar um inseto na frente, aparece. Aí se você fizer a análise daquilo, você consegue diferenciar. Tem um site na internet, o pessoal da Cubo, que eles são chamados de super céticos justamente por causa disso. Porque eles têm pessoas que analisam as fotos e falam, cara, isso aqui é um inseto. Para quem quer acreditar, não, vocês
Só estão desmistificando tudo. Mas não, se é um inseto, quem está publicando a foto tem a obrigação de dizer. O analista de fotografia verificou isso aqui e viu que é um inseto. Sabe, não tem. Se eu quiser contar uma história sobre um animal gigante que existe no Rio de Janeiro, e quando eu estava passando com a minha Mercedes, eu tirei uma foto dele e publicar essa foto, quem vai me contestar? Porque se levar o fotógrafo analisar, ele vai dizer: não tem montagem, não tem Photoshop. Aí ele vai continuar dizendo: é só um inseto no para-brisa, mas essa parte eu não publico. Eu publico só a primeira parte da opinião dele, que não tem montagem. Está balizado por alguém que foi analisado. Esse é um dos maiores problemas da ufologia. É se escolher o que se vai dizer. Isso aí, pareidolia, a gente está cansado de ver. Hoje em dia está muito em moda as fotos de Marte. De rosto, de cidade, de construções enormes e tal. Por que simplesmente alguém que pega uma foto na internet, compila ela, passa pelo filtro e diz que está na cidade, não pode ser tomado como verdade simplesmente? Tem que se haver uma análise, tem que se saber qual a dimensão da foto, tem que saber o tipo de filtro que usou, porque justamente por causa disso a gente vê isso em todo lugar. E uma das explicações para isso é porque é evolução. Na época, nos primórdios, no homem da caverna, os bebês que conheciam os pais, que sorriam para os pais se apegavam e tomavam mais conta do que os bebês que só choravam. Então, uma das primeiras coisas que a gente aprendeu, geneticamente falando, foi diferenciar o rosto. Uma criança, um recém-nascido, ele não consegue, a visão dele não é 100%. Ele enxerga embaçado, mas ele consegue diferenciar a mãe do pai. Ele consegue diferenciar a mãe do pai. Tem até um vídeo na internet muito engraçado, que uma menina já comunicou que o pai fez a barba e a menina não conheceu ele, começou a chorar quando pegou no colo. Ela não conheceu, ela começou a chorar. Quem esse estranho está me pegando? Só porque ele fez a barba. Esse é mais um exemplo de como é que as nossas percepções são falhas. Impossível você olhar para isso e não ver dos olhinhos. Não tem como, não tem um ser humano sequer que olhe e diga: não, é uma casa te olhando. Essa foto eu gosto muito. Olha só, vamos supor que eu invente aqui agora uma história de que eu estava no Rio e eu vi um centauro. Hoje eu vi um centauro. Nos dias de hoje, ele mostra essa foto. Aí eu chamo um especialista em fotografia, vê se tem Photoshop aí nessa foto. O cara vai analisar, vai manipular, vai usar os filtros, vai usar as ferramentas, vai dizer: não tem manipulação na foto. Essa foto foi que foi tirada na hora. Não tem manipulação. E aí? Existem centauros, meio homem, meio cabra? Olha só como é que é verdadeira. Todo mundo está espantado olhando para o cara entrando bandado. Olha como é que eu justifico a minha história usando fotografia. Está todo mundo espantado olhando. Por quê? Porque é uma coisa esquisita. Centauro. Na verdade, está todo mundo olhando e se preparando para rir da chifrada que o outro vai tomar. Porque foi só a foto tirada no momento certo. Não existe centauro. Pelo menos não hoje. Sobre a ufologia, como pesquisador, historiador, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi o quanto as notícias são deturpadas. O quanto um depoimento que é dado, eu vi uma luz passando no céu, viu a luz, viu o céu, viu duas naves, quando uma nave virou uma frota, algo que passou no céu correndo, viu uma nave que parou em cima da cidade e ficou 2 horas, entendeu? Quanto uma luz que se viu distante virou uma nave que se viu a poucos metros. Eu vi muito isso quando eu ia buscar as fontes do Estado. E até conversando com pessoas que testemunharam. A MUFON, ela tem um trabalho muito bom sobre isso. Eu comparo muito a do Beto com a MUFON, porque a MUFON também tem essa coisa. Ela ouve o depoimento e ela faz a pesquisa dela. Chegou a passar no Discovery um programa que o relato que se tinha era: as naves atravessaram a cidade e pousaram no morro. Aí foi feito um vídeo onde fez uma tridimensão da cidade, com a nave passando por cima da luz e pousando no morro. E mostrou para as pessoas. Quando mostrou isso para as pessoas, falaram: não, mas foi isso que aconteceu. As testemunhas do caso, os moradores da cidade ficaram espantados. O que aconteceu foi: a gente viu a luz no morro. Ela não atravessou a cidade.
o pesquisador falou, não, peraí, foi isso mesmo? Aí ele pegou a manchete do jornal e estava, o UFO atravessa a cidade, espanta, fica por 6, 8 horas e tal. O pessoal falou, não, foi assim, as 2 horinhas que ficou a luz piscando. Depois se descobriu que nada mais era do que curto nos postes de energia. A própria MUFON descobriu isso. Foi lá no morro, viu que tinha estouro de energia. Aí falou que teve blackout na cidade. Aí o blackout casa com um curto que teve. E a aparição dos OVNIs era só o curto, os raios que saem quando se tenta religar as energias elétricas. Não tinha nada de ufologia nisso, mas ele serve como exemplo de o quanto as notícias dadas às vezes destoam muito da realidade. Sobre o Kennedy Arnold, foi assim, ele é considerado o primeiro caso da ufologia moderna. A declaração dele, isso tem no YouTube essa entrevista, ele falando que entendeu ele errado, ele falou, o que ele disse para o repórter, objetos parecidos com bumerangues que voavam como um disco atirado sobre a água. Como quando a gente pega uma pedra e joga, ele sai. Foi isso que ele viu, um grupo de objetos no formato de bumerangue que voavam assim. O que foi publicado? Piloto avista discos voadores. E não foi nem disco, porque o certo seria flying saucers, seriam pires voadores. E o que aconteceu consequentemente? As pessoas começaram a ver pires voadores. Começou a aparecer testemunho de pires, de objetos de 20, 15 centímetros de tamanho, metálicos que passavam sobre o céu. O que eu falo sobre ciência e pseudociência. São mais de 66 anos de pesquisa da ufologia. E em que a ufologia hoje avançou em termos de descoberta de vida alienígena da ufologia de 10 anos atrás, 15 anos atrás? O que se tem hoje de novidade real, além de sempre, que são depoimentos, fotos, vídeos, testemunhos? Em 66 anos, mais de 66 anos, até hoje, não se evoluiu em nada, não se chegou a uma conclusão. Porque os depoimentos variam muito entre si. Você tem pessoas que dizem que os alienígenas são bonzinhos, outras que são malignos, outras que não estão nem aí. Você tem pessoas que dizem que ele vem da Terra, do fundo da Terra, outros dizem que vem do mar, outros dizem que vem de outros planetas, outros dizem que vem de outra dimensão. Os relatos, eles não se casam, eles se complementam. Conforme se vai descobrindo as coisas na ciência, as coisas vão aumentando. E a gente continua com a grande interrogação. Quem são eles? O que eles estão fazendo? Quando se fala de acobertamento, eu sempre ponho isso. Esse resultado aí já está meio defasado, já é muito mais. Se você coloca no Google hoje, que é a ferramenta de busca mais usada no mundo, por todo mundo que tem um computador na internet próximo, se você bota o termo UFO, você tem por volta de 108 milhões de resultados de artigos sobre o assunto, sobre essa palavra. Se você bota OVNI, que é uma coisa mais nossa, brasileira, você tem 13 mil, hoje em dia acho que chega a 20. E o pessoal ainda fala de acobertamento. A gente está aqui falando de OVNI. O que eu já ouvi foi, você foi militar, não foi? Eu falei, foi. É por isso. Eu falei, como você sabe que eu sou militar? O cara, eu pesquisei. Eu falei, ótimo. É isso que tem que se fazer. Você simplesmente não deve aceitar a palavra de alguém. Você deve pesquisar sobre o que a pessoa está falando. Aí, o que eu fiz, a piada na época foi assim, eu falei, então toma cuidado comigo, que eu não assumi com você. Aí ele foi e me deletou do perfil dele. Ele realmente acreditou que existe um grupo de pessoas que vão lá na casa dele, só porque ele está falando de disco voador e tal. Cara, e as outras pessoas que estão falando de disco voador? E vocês que estão aqui, porque vocês sumiram? Existe mesmo esse tipo de acobertamento? As pessoas falam outra coisa, nos Estados Unidos pesquisa o computador de todo mundo. Para quê? Que tipo de informação relevante você vai ter se as informações que você tem sobre o UFO que você vê na internet, que está aberto para todo mundo? Então, assim, será realmente que o FBI fica
lá numa salinha falando, não, peraí, eu vou ter que lançar o postou hoje no Facebook dele. Vamos ver o que ele falou no fórum. Sabe, será que realmente o que se tem na internet tem essa importância? Esse é o exemplo clássico que eu gosto de falar sobre teoria de conspiração. 1936, Alemanha nazista. Alguém consegue ver alguma coisa estranha? Todo mundo fazendo essa nação nazista. Menos um. Ali no meio. Não, só um. Alguns. É algo estranho. Esse cara é o seguinte: ele era casado com uma judia. Aí, quando os alemães começaram a perseguir os judeus, ele falaram: o problema é de vocês, eu amo minha esposa, amo o povo judeu e não quero trabalho escravo judeu na minha fazenda. Foi preso. Como ele era de família aristocrata, tinha dinheiro, isso não mudou na história da humanidade, simplesmente não sumiram com ele. Falaram com ele: não, você desfaz seu casamento e tá tudo certo ali, você a gente libera. Ele foi e falou: beleza, pode me divorciar, mas continuou casado. Aquilo ali que vocês estavam vendo era uma das visitas a Hitler na região dele morava. Eu estou falando da Alemanha nazista de 1937, onde Hitler era Deus. Foi o homem que tirou um doutorado na Alemanha. Só teve um que não gostava muito dele. Não gostava da ideologia do que ele pregava. E simplesmente ficou de braços cruzados correndo risco de morte. Então, quando as pessoas falam de conspiração, eu falo: cara, beleza. Realmente, você acredita que existe algum lugar, uma organização, onde tudo funciona 100%, onde eles conseguem captar todas as informações necessárias e conseguem sumir com todo mundo que precisa sumir? E detalhe, onde todo mundo que trabalha concorda com 100%, aonde você já viu isso acontecer na história da humanidade? Aonde? Em lugar nenhum, instituição nenhuma consegue funcionar 100%. Sempre tem alguém que é do contra, sempre tem alguém que não apoia, sempre tem alguém que está lá dentro justamente para mostrar as falhas. Entendeu? E só que, não, na cabeça dos conspirólogos as coisas funcionam 100% bem. Agora é uma parte das ferramentas que a gente pode usar para falar sobre ufologia, mas antes disso eu queria falar sobre conspirações. Hoje em dia, algumas conspirações já ficaram comprovadas, do tipo os Estados Unidos policiam o mundo. Só que assim, isso não é novidade. Eu sou historiador, então assim, o mais legal de se estudar a história é você ver o quanto ela é cíclica, o quanto ela se repete. Toda potência, na sua época, aqui o grego que é membro de uma potência, que ela pesquisa os povos que estão à sua volta. Antigamente mandava lá os seus emissários para estudar nas faculdades, lá nas escolas, conhecer o povo. Hoje em dia tem a facilidade da internet. Então assim, hoje em dia os Estados Unidos entre aspas, gigantescas, a polícia do mundo. Eu já acredito que não. Eu acredito que eles são muito polícia deles mesmos para tentar ganhar dinheiro. É o que eles gostam. É o que mantém a sociedade deles. Então assim, quando se fala de conspiração, aí os jornalistas das pessoas gostam muito de usar. Eduardo Snowden revelou que os Estados Unidos realmente espiona. Realmente. Aí nos fóruns as pessoas adoram usar. Peguei na Deep Web o documento que o Eduardo Snowden pegou falando sobre o disco voador. Aí eu boto lá gigante. Mentira. Aí bota o link da Wikileaks. Foi por onde ele vazou os documentos, que as pessoas vão ter acesso direto aos documentos que foram vazados para ver que não tem nada de disco voador. É mentira. Então, todas as vezes que você vê alguém falando, o Eduardo Snowden revelou documentos secretos americanos sobre discos voadores. É só você ir na Wikileaks, onde estão os documentos publicados por ele, liberados por ele, todos os documentos estão lá para pesquisa pública de qualquer um. Pode entrar sem medo, FBI não vai na casa de vocês, porque é muita. O site Wikileaks tem mais ou menos 3, 4 milhões de visitas semanais. Então, a princípio, já não teria cadeia para todo mundo. Então, pode ficar tranquilo. Basta ir no Wikileaks e verificar os documentos que foram liberados. Por lá. Você vai ver que esse documento que o cara diz que vazou só tem no blog do cara. Em lugar nenhum. Mas espera aí, mas não foram eles que vazaram? Não foi a Wikileaks tirou. Por que são eles que vazam os documentos? Sabe? Esse tipo de querer acreditar
que eu chamo de cegueira cognitiva, assim, quando a pessoa escolhe uma coisa para acreditar e não importa se você mostra a verdade, não importa se a gente sabe que os satélites são visíveis à noite. Para quem quer acreditar, é uma nave plasmática, é um ser, sabe? Enquanto esse tipo de coisa acontecer na ufologia, nós não vamos conseguir diferenciar o que é real do que é o que a gente gosta. E, infelizmente, para sair desse patamar de pseudociências, a gente tem que ter os pés no chão. Tem que se basear. Quando alguém, como o pastor, defende o seu ponto de vista e baseia ele em estudos, é assim que se faz uma pesquisa. É assim que se demonstra um ponto. Não é simplesmente falar, eu acredito, porque acreditar cada um acredita no que quiser. Mas a partir do momento que você abre a sua boca para divulgar esse conhecimento, você tem uma responsabilidade. Então, se você perpetuar uma mentira, você é mentiroso. Nesse ponto, eu sou muito direto. As pessoas dizem que a postura cética é sempre a do negacionismo. E realmente existem as pessoas que negam tudo dos dois lados. Tanto do lado que acredita, quanto do lado que não quer acreditar. A postura cética é de não querer acreditar, de duvidar de tudo, até que se mostra alguma prova ao contrário. O kit de detecção de mentiras é uma série de ferramentas que são usadas na ciência verdadeira para diferenciar-se das pseudociências. O fato de eu sempre trazer ele à tona é porque eu acho que ele se encaixa muito bem para a gente poder, dentro da ufologia, separar o que é fato de especulação. O ponto 1. Quão confiável é a fonte da constatação? Um exemplo prático que eu gosto de dar é sobre o mesmo que eu prego. Quando eu falo sobre história e a pessoa não sabe que eu sou historiador, ela, não, mas isso aí é quando você está inventando. Aí quando eu falo que eu sou historiador, é como se eu ganhasse um distintivo de tudo que eu falo é verdade. E não é assim no mundo real. Porque a informação que eu posso ter pode não ser correta. Então, uma fonte, ela só é confiável quando ela é confirmada. Ou seja, quando você tem sobre um terceiro ou quarto ponto de vista, a mesma coisa. Mas até isso, quando se trata de ciência, não quer dizer que seja verdade, porque as pessoas se enganam. Então, 3, 4, 5, 10, 20 pessoas podem estar achando que está vendo a mesma coisa e estão vendo coisas completamente diferentes. A gente vê isso acontecer sempre em ciência. Uma hora o ovo não faz mal, outra hora o ovo é mortal, outra hora você pode comer, mas não é muito. Então, assim, dependendo de como se vê e do conhecimento que se tem, vai se mudando. Na ufologia não mudou. Esse é o problema com a ufologia. As mesmas coisas que aconteceram no início da ufologia acontecem hoje. A diferença é que hoje a gente tem um acesso maior à informação. Então, quando alguém tem um avistamento lá em Piripiri do Norte, sabe? Você aqui no Rio de Janeiro, você fica sabendo no mesmo dia, às vezes, porque ele publica a foto no Facebook. Aí isso é disparado pelos grupos, pelos fóruns. Será que a fonte faz contratações semelhantes? Isso acontece muito com o pessoal do astronauta do passado. Você vê que pessoas que defendem o seu ponto de vista sobre um assunto são pessoas que já vêm fazendo isso há muito tempo e só vão de acordo com o que a arqueologia vai trazendo novos dados, eles vão aumentando, modificando. Eu tenho em minha casa 4 edições do Ano dos Astronautas. As 2 primeiras edições, elas destoam de acordo com as descobertas que foram feitas, elas são simplesmente o Eric Gundani que assumiu, falando assim, não, olha só, isso aqui não existe, eu que inventei, o real é isso, isso e isso. Já a terceira e quarta é uma extrapolação, é do tipo assim, eu pego o que a ciência trouxe e está vendo? Mesmo que ela diga o contrário do que eu disse, mas só confirma o que eu disse. É assim. E eu falo para as pessoas terem essa experiência. Aí eu ouvi de um rapaz e falei, para que eu vou pesquisar livro antigo? Eu falei para ele, isso se chama pesquisar. Você não quer ser um pesquisador, você tem que pesquisar. Você não pode simplesmente, isso eu quero ver, isso eu não quero ver. Se você quer pesquisar, você tem que comparar dados, comparar argumentos. Então, quando eu digo que a ideia dos astronautas antigos não tem nada de absurda, mas os argumentos que são usados para defender ela são, eu digo isso com essa propriedade. Eu mostro para as pessoas, falo, olha só, cara, você viu o documentário, beleza, você leu o livro? Não, eu falei, então lê o livro.
Aí a pessoa lê o livro, aí ela vem falar comigo, mas qual é o problema do livro? Eu falei, não, nenhum. Tirando isso que não é assim, tirando isso que não é assim, tirando isso que já não é assim. Mas o livro todo é mentiroso? Não. O argumento usado para se justificar certas coisas, sim. Alguns são mentira, outros são extrapolação, outros são não. Eu quero ver isso e não o que é de verdade. Então, verificar se a fonte já vem trazendo as mesmas histórias, se ela já conta as mesmas historinhas, é muito importante para saber a procedência da história em si. Foram as contestações verificadas por terceiro. Uma história, ela tem que se basear em alguma coisa. Se alguém diz que viu uma espaçonave, nave-mãe gigante, em cima da Praça Vermelha e filmou e publicou esse vídeo no YouTube, se não tiver a outra pessoa para confirmar isso, um outro vídeo, um outro depoimento, um depoimento de um só, é só isso, só um depoimento. Quando ele passa a ter, um exemplo, ele vai dar para a gente, que é da Operação Prato, quando você escuta pessoas de localidades diferentes que dão a mesma descrição, é porque algum fenômeno não aconteceu. Você compara essas notas. É com essa comparação de notas que você pode chegar à verdade. Então, quando alguém chega e diz que leu que a nave atravessou a cidade, mas vai conversar com o morador e vê o morador dizendo, não, a gente viu o brilho no céu. Ninguém disse que viu nada, a gente viu o brilho. Só que o que foi publicado foi outra coisa. Será que isso se enquadra na forma em que o mundo funciona? Isso é muito importante. Todas as vezes que alguém diz, eles me pegaram e atravessaram a parede comigo e me levaram para o céu. É assim que o mundo funciona? A gente vê coisas atravessando a parede? Não, a gente não vê. Isso acontece a nível subatômico, o que a gente não vê. O argumento da física quântica é esse. Só que a ciência diz na física quântica que nem tudo que se aplica ao pequeno se aplica ao grande. É por isso que a gente não atravessa a parede. Como o argumento da visitação alienígena seria eles são mais evoluídos como a gente, isso não quer dizer que o que a pessoa está propondo é verdade, mas também não quer dizer que é mentira. O que não se tem ainda é confirmação. Então, a minha posição cética, por que eu digo isso, a minha posição cética? Porque a maioria dos céticos diz, não tem confirmação, não existe. E eu já penso assim, não tem confirmação, vamos estudar. Porque eu falei, eu quero ser o primeiro cara que vai trazer a prova real, eu quero conhecer o primeiro contatado, a pessoa que vai provar que realmente ela teve Marte, porque ela vai trazer, ou na Lua, ela trouxe uma pedra da Lua. E essa pedra vai ser analisada e vai ser comparada com as outras amostras que a gente tem da Lua. E o cara vai ver, não, realmente, essa pedra foi da Lua. Onde esse cara trouxe isso? Eu trouxe na nave dele. Se quer mais, eu mandei trazer mais. Sabe? E a gente só vai conseguir fazer essa diferenciação quando esse nível de prova acontecer. Porque, cara, e a Lua é uma coisa extraordinária. Para alguns é mais fácil. Cara, então da próxima vez, é o que eu falo, o argumento que eu uso sempre é esse. Falei, cara, da próxima vez que você for essa curva, traz um pedacinho de gelo dos anéis para mim. Só isso que eu peço. Alguém já tentou refutar a constatação? Ou seja, quando alguém diz que tem uma nave gigantesca em Moscou, e eu digo, cara, não tem. Eu boto esse argumento e digo por quê? Não tinha. Ou seja, a filmagem, o analista pode analisar e dizer que era CG. É na Praça Vermelha, todo mundo tem câmera, todo mundo filma. Pode ser 3 horas da madrugada, vai ter alguém lá naquele ponto que é ponto turístico, que fica aberto 24 horas, não a visita ao Kremlin em si, mas a praça não fecha. Você não bota cerco em volta da praça fechada, a praça está aberta. E é a área boêmia. Então fica um artista se apresentando na rua, tem bares, boates, essas coisas. Só tem um cara que filmou. Então, assim, sabe, se ninguém tentou refutar a história dele, é porque tem alguma coisa errada nessa história. Em que sentido as preponderâncias das evidências apontam? A doutora Gilda, ela lida com o caso de abdução. Resumidamente, para saber que uma pessoa foi abduzida, ela tem uma série de evidências de consequências na vida da pessoa que ela vai comparando. Então, assim, não basta só a pessoa chegar e dizer, eu fui abduzido. Isso não é o suficiente para nada.
é o suficiente para você ouvir uma boa história. Mas vamos lá analisar isso para saber. Essas apresentações de evidências são essenciais, porque uma afirmação extraordinária exige uma prova extraordinária. Quem defende a constatação joga pelas regras da ciência. Quando se trata de ufologia, isso se aplica da seguinte maneira: para cima é para cima, para baixo é para baixo. Isso funciona aqui, isso funciona em qualquer outro lugar. A gente consegue mandar uma sonda pousar num cometa, sabe, a milhões de quilômetros de distância, justamente porque a maneira como a física funciona no nosso planeta funciona lá no resto do universo, até se apresentar alguma coisa diferente disso. Então, assim, se você acredita realmente que a gente consegue manter um satélite em órbita, você sabe que é assim que o mundo funciona. Não é, eu não acredito na lei da gravidade e o avião não cai automaticamente, ele vai continuar voando. Porque o que você acredita não é seu, é pessoal. Então, cada um pode acreditar no que quiser. Mas existem leis. Se você pular do prédio, você vai cair. Dependendo do andar, você vai cair e você vai morrer. Você não vai sair voando. Isso é lei. Será que o defensor apresenta evidências a favor? Mais uma vez, só o argumento em si, ele é um indício, ele não é uma evidência. Então, se o cara diz que ele vai a Marte, mas não traz uma pedra no Marte, as fotos que ele traz no Marte são as fotos que a sonda da NASA ou da China tiraram. E aí, tem uma da Índia indo para lá, para caminho. Então, assim, se ele não apresenta nenhuma evidência a favor, se tudo que ele tem é, não, eu trouxe a pedra, mas ele me veio e pegou. Ele não está apresentando evidência nenhuma, ele está dizendo que ele não tem evidência. Não, eu tirei a foto, mas lá as ondas eletromagnéticas apagam as fotos. Então, ótimo, ele está me dizendo que não tem. Isso é uma prova negativa. O governo esconde. Isso é uma prova negativa. Eu quero uma evidência positiva. Quando eu digo para vocês, o meu carro corre a 100 km por hora. Ele vai de 0 a 100 em 2 segundos. Eu posso tirar, botar velocímetro. Eu posso te mostrar o meu velocímetro, eu posso criar uma série de evidências para que se confirme a minha história. Ou posso simplesmente contar com a sua fé. Tacógrafo é o nome correto. Velocímetro é marca, para registrar o tacógrafo. Isso aí. Entendeu? Eu posso trazer o registro do tacógrafo e te mostrar, e você leva para um cara que entenda de tacógrafo e vai dizer, não, isso aqui não foi violado, realmente foi isso, o carro fez de 0 a 100 em 3 segundos, que vai ser a Ferrari que eu vou comprar em breve. Achei que tacômetro. Vamos lá. Quando eu tiver a Ferrari, eu vou falar isso. Vamos lá. Será que a nova teoria leva em conta tanto os fenômenos quanto a teoria antiga? Aquilo que eu falo sobre a ufologia não evoluir. A ufologia hoje, ela se encontra presa num círculo, onde existe o depoimento, existe a pessoa que acredita, a pessoa que defende, e o depoimento e a pessoa que acredita. Aí se tem um novo depoimento, que nada mais faz do que só confirmar o primeiro. Acontece muito isso em fóruns onde testemunhas governamentais vêm falar. Uma fala, não, o caso de Roswell é 100% verdadeiro porque essa enfermeira aqui trabalhou no hospital e lá ela viu 5 corpos. Mas aí, se você for pesquisar, você vai ver que nos primeiros relatos não fala de corpo grande capturado, só fala de nave que caiu. Essa coisa dos 5 corpos vem aparecer depois que foi lançado um livro onde se dizia que corpos foram capturados. Aí a pessoa fala, não, mas essa enfermeira ela trabalhou no hospital, lá em Roswell, então, não, isso quer dizer que ela trabalhou em Roswell, que ela trabalhou no hospital, não quer dizer que ela viu. O fato dela confirmar alguma coisa que foi escrita anos depois sobre o assunto por alguém que não estava lá, que não era de Roswell, que simplesmente diz que colheu o depoimento, não é válido como prova. Um depoimento não confirma o outro, infelizmente. Esse é um grande problema da ufologia. Dependendo com quem você conversa sobre ufologia, eles são seres espaciais, seres dimensionais, são iguais a nós, são diferentes de nós, são insetos, são felinos para a moda depois do Avatar. Caiu na moda de novo. A ufologia ela passa por esse círculo de moda também.
tem época que os avistamentos estão na moda, então se vê nada em tudo quanto é lugar. O México passou por uma onda em 90, em 80, passou por outra onda em 2000, e 2012 também teve um grande acréscimo por causa das histórias de 2012, que o mundo acabou, não sei se vocês sabem. Né? Acabou, o mundo explodiu, aí os alienígenas chegaram, o Messias voltou. Vocês não estão sabendo, não? É agora, 2012. Não me contaram, eu fiquei excluído dessa parte, mas foi o que aconteceu, porque a gente ia passar seis meses de escuridão, depois virou 3 dias, depende de quem você pega a informação, né? Se tinha a princesa do Japão, que assim, a mulher não é princesa, ela não é da família real, ela é só uma pessoa com muito dinheiro, que é uma burguesa, ela tem influência, é uma entrevistadora, e o que ela falou, de repente, se tornou uma coisa, eu vi na internet. Eu falei, gente, essa mulher não é da família real, ela não é princesa. Quem falou que ela é princesa? Ela não está lá no blog que ela é princesa. Muito bem, campeão. Você lê um negócio, você não verifica a fonte, se você está espalhando, e até onde eu sei, a gente não passou 3 meses, 6 meses, 2 dias de escuridão, está tudo tranquilo. Né? Ou não? Sei, de repente eu posso estar em outro mundo, afinal, uma das coisas que eu acho mais legal que a pessoa fala assim, tipo, o cético, ele não enxerga o mundo da mesma maneira. O cético, ele tem um bloqueio. Só as pessoas iluminadas e tal. Eu falo assim, cara, eu costumo tratar todo mundo como igual. Eu não acho que ninguém é capaz de fazer algo superior a ninguém. Todos nós somos humanos, todos nós acertamos, erramos, até o meu amigo voando, que é o super-homem. Atravessando parede, da vontade, para mim todo mundo faz tudo igual. Então, se a pessoa quer acreditar que o fato de eu divulgar sobre a informação que está chegando para mim me torna um cego, eu acho que a vida está em outros olhos. Somos todos céticos. Como eu falei da história do carro. As pessoas que acreditam em conspirações, elas são céticas quanto às explicações mais simples. As pessoas que duvidam das abduções, elas são céticas quanto à visitação extraterrestre ou intervenção extraterrestre. As pessoas que não acreditam, elas são céticas quanto à vida extraterrestre. Então, assim, mesmo nos círculos mais crédulos, o ser humano, nós, somos levados a levar em alguma coisa, a ter alguma crença, consequentemente virar as costas para outra. Todos somos céticos. O que acontece é, enquanto a ufologia circular no campo do eu sei, eu vi, eu faço, e não passar no campo e não passar pelo campo do eu provo, a gente vai continuar nesse círculo de testemunhos, sem dar um passo à frente. A ideologia tem que mudar. O uso das ferramentas que a ciência fornece, que já se mostrou perfeita, quem usa óculos sabe o quanto a ciência funciona bem. Enquanto o fato de alguém ter se informado no laboratório, ter pesquisado como a luz reflete no vidro, ter visto que a nossa visão às vezes falha, e ela fez essa comparação e criou um engenho que já é usado há séculos, que nos ajuda a enxergar melhor. Então a ciência funciona. Você imagina se esse cara que estava lá no laboratório vê alguém e diz para ele assim, não, isso aí, ó, você passa um galinho de arroz em cima do olho da pessoa, vai ficar bom. E se ele acredita nisso? Né? Onde é que vai estar quem me enxerga hoje? Sabe? Então assim, a ciência funciona. A gente vê isso o tempo todo. A gente hoje em dia vive mais do que vivia antigamente por causa da ciência. Eu estou falando com vocês através da ciência, porque a grande maioria de vocês aqui chegou por causa do advento da internet. Então, assim, a criação e toda a tecnologia humana, ela é rastreável. É outra coisa que eu gosto muito de falar sobre é isso. Quando as pessoas dizem, não, mas o circuito eletrônico foi dado pelos alienígenas. Tá, e a pesquisa que se tem, que mostra que antes de se criar o circuito eletrônico, existiu um cientista que analisou as propriedades da areia para condução elétrica, para ver o quanto ela é variável. O próprio ensino da eletricidade, da área do nosso amigo Carlos aqui, sabe? Toda essa pesquisa é jogada fora, do tipo assim, não, vocês não são capazes de fazer isso, só com a intervenção alienígena. Mesmo que o alienígena tenha vindo, o que eu acho mais improvável, o alienígena não chegou para esse cara e falou, olha só, eu vou te dar isso aqui para você descobrir o raio-x. Eu vou te dar isso aqui para você descobrir o fusível, que amanhã vai ser usado na energia elétrica. Eu vou te dar isso aqui para você inventar a energia elétrica.
sabe? Querer acreditar nisso é menosprezar o ser humano. É diminuir a nossa capacidade, sabe? E assim, toda vez que eu escuto alguém falando, você não está preparado para a grande revelação, eu digo, cara, quem está se fechando os olhos no círculo é você. Eu estou aberto. Traz a revelação para mim. Então, toda vez que eu vejo alguém que foi para outro planeta, teve uma experiência transcendental, e a única coisa que o cara tem para me dizer é: seja bonzinho. Caraca, meu irmão, com 10, 8 anos de idade, já falava, pô, não faz isso comigo, não, seja bonzinho comigo. E era uma criança. Então, assim, eu não preciso que a mensagem dela seja extraordinária, porque se ela chega para me dizer, você tem que parar de destruir o planeta. Cara, qualquer um com um pingo de consciência sabe disso. Precisa realmente um alienígena falar isso? E outra coisa, por que eles que vivem em outro planeta, que têm a outra cultura, que vivem de maneira completamente diferente, vai se importar com o que você faz dentro da sua casa? Se você bebe água, ou se você bebe vinho, que diferença faz isso para você que vem de outro planeta? Então, assim, no dia que alguém, um abduzido, um viajante desses, igual esse cara que foi teleportado para Marte aí, mais de 60 vezes no projeto Pegasus e tal, é muito legal. Eu adoro Tênis, gosto muito de ler. Zacarias City, que foi citado pelo pastor, gosto muito de ler. Só que a gente precisa aprender a diferenciar o que nos dá prazer, o que a gente gosta de ouvir, da realidade. E enquanto isso não acontecer, a ufologia vai ser tratada como pseudociência, sabe? Então, o trabalho é esse. A GUBEF está de portas abertas para todas as visões. Hoje, vocês já tiveram uma pequena amostra do que é o pastor, que tem o seu conhecimento, a sua área técnica de pesquisa. Vamos ter também as outras áreas. Vocês vão ver depoimentos balizados não só no achismo, eu acho que é assim, porque eu acho que é a coisa que dentro da GUBEF é o maior atrativo que a GUBEF tem, é isso. A GUBEF não está fechada a nada, e se tem alguém que tem algum conhecimento superior, algum contato superior, a GUBEF está aberta para isso. Eu quero conversar com essa pessoa, eu quero conhecer essa pessoa. Outra coisa, eu fui militar sim, mas até onde eu lembro, eu não sou agente da MIB, ou então cuidado comigo. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês, a GUBEF pela oportunidade, aos meus amigos pela honra de poder sentar do lado deles e estar aqui hoje. E vamos curtir mais um dia que está só começando. Alguém tem alguma pergunta? Nós vamos ter que ser um pouco breve, tá? Por conta do horário, tá bom? São 3 pessoas, tá? Vou botar 3 pessoas aqui. Isso, vamos lá. Bom dia a todos, meu nome sou chamado de Fêmea, meu nome é Fernando, na verdade. Eu tenho uma preocupação em certos pontos colocados por a ciência hoje, o método cartesiano, ele está ficando um pouco insípido para poder atestar alguns fenômenos que fogem um pouco da alçada dos equipamentos, mesmo os mais avançados. Não é também é física, só hoje eu procurar. Avançando um pouquinho nesse ponto, eu percebo, por exemplo, aconteceu um caso agora recente no Rio de Janeiro, que ficou, por exemplo, um mês atestado, porque a National Geographic não queria aceitar, colocar as câmeras filmando ele, um mês sem comer, sem beber. E aí isso foge completamente da nossa ciência. A gente fica, de certa maneira, estarrecido em atestar alguns fatos como esse. O que ela fala é que realmente a psicologia própria diz que não tem como você ficar esse tempo todo sem beber, principalmente. Daí foge um pouquinho então desse ponto. Outro ponto que eu queria acrescentar é que na mecânica, você citou mecânica quântica e falou um pouquinho que a mecânica quântica, ela, se eu não me engano, ela pode ser explicada, não tem um contato com a mecânica clássica. Mas, na realidade, o que se é muito falado é que a física quântica, ela não tem um aparato clássico, uma ferramenta clássica para você poder investigar uma coisa que é microscópica. Você pegar uma coisa que é macroscópica e tentar investigar essa coisa microscópica, você não consegue. Porque é como se quisesse com a luz enxergar algo, mas a luz ela empurrar o elétron. Então você pode também um pouco da alçada. Então, vamos dizer que tem coisas extrasensoriais que existem hoje. A USP, ela está na ponta desse desenvolvimento,
como, por exemplo, a cura pela energia. A energia é um fato, mas que, experimentalmente falando, a ciência hoje contemporânea não consegue detectar a energia. E como é que fica, então, a nossa visão nesse caso, se o método científico de análise ainda não conseguiu avançar nesse nível? Essa é a minha... Primeiro, vamos lá. Você citou o caso da análise que foi feita da filmagem, que seria um mês. Não, na verdade, filmaram uns 12 dias. 12 dias de filmagem contínua. Então também é uma coisa que... 12 dias, Foram 12 dias e não um mês. É o que eu falo da informação sendo dada da maneira correta. Os sites que propagaram muito isso falaram em um mês, mas não. De filmagem se tem 12 dias, sendo que teve acho que 2 ou 3 interrupções para manutenção na câmera, mas assim, em nenhum momento ele ficou sem alguém olhar. E é realmente uma coisa extraordinária. Fantástico. Fora da caixa, eu falo. Isso. Da física. E da física quântica, não. A física quântica não é pseudociência. Ela é experimental. Ela é, não, só para deixar claro para os outros ouvintes. Ela não é. A física quântica não é. O uso que está sendo feito para se justificar coisas da pseudociência é que está acontecendo. Estão usando da pseudociência da física quântica para se justificar coisas que se diziam acontecer em pseudociência. Eles querem eles querem o crivo da ciência, que é no caso da física quântica, para validar os seus argumentos. Só que eles não querem passar os seus argumentos por experimentação. É por isso que tem que se diferenciar isso. Eu vejo muita gente falando de física quântica, verdadeiras abobrinhas, quando você vai conversar com alguém que entende da área. O Rigor deve saber disso também. Sobre esse avanço dessa nova visão do método científico, porque sentiu um pouco, né? Isso, a ciência, ela não se para, ela não se trava. O cientista se trava. Então, assim, justamente como eu usei a figura do Wayne Manson para mostrar que, por mais que todo um complô exista para que você acredita naquilo, se você não acreditar, você pode correr risco de morte, pode ser o que for. Você vai agir segundo o seu coração. E a ciência é movida pela curiosidade. Então, assim, até hoje não se tem uma prova cabal da bioenergia. Por quê? Porque se você pega alguém que não vai estar fazendo imposição de mão, não vai estar transferindo energia, só que o indivíduo que está lá não sabe, acontecem curas. É o efeito placebo. Quando você começa a pesquisar sobre o efeito placebo, você vê que até agora é indistinguível sobre o uso de reiki, imposição de mãos. Não, eu sei, mas essa experimentação é outra que não é reproduzível. Só tem um resultado de um laboratório. Então, assim, enquanto ela não for feita, é só uma teoria. Talvez eu tenha um lado cético, talvez concorde com você 80%. Né? Mas quando ele estava colocando, dentro da minha experiência, dentro de laboratórios, inclusive nos Estados Unidos, e até a divulgação de determinadas pesquisas científicas, aí já não é o contrário. Como do laboratório do Persson, sobre as ansiedades lá nos Estados Unidos, que é completamente errado, mas como é o único que divulga, tá? Todo cientista reproduz, e todos os livros reproduzem, como se a experiência ufológica ou a visão de extraterrestre seria vista por um aumento da frequência nos tempos, ou nos campos eletromagnéticos, não é. Né? A pesquisa ufológica, a parte não tem nenhuma ativação dos tempos, extremamente. E isso, como é uma pesquisa única de laboratório, é sempre repetido pela própria ciência. Então a gente tem que também ter um cuidado até com isso, né? Porque senão não vamos chegar a lugar nenhum. E você citou a missão também, e a minha experiência com a missão nos Estados Unidos, eu dentro, o pessoal do MIT, que é de ciência, me ajudando na pesquisa, inclusive com isso, de mídia, houve um ponto quando a gente tem os primeiros resultados da pesquisa dos abduzidos e a resposta foi muito ridícula. Tá? Isso provavelmente só se passa na cabeça do brasileiro. Tá? Então, a gente também tem que
ter um pouquinho de cuidado com tudo isso. E quando, eu só vou terminar rápido, para não perder muito tempo, as ondas cerebrais, quando a gente vai encontrar essa frequência alta, o laboratório que eu trabalhava também era muito sério. Eram todos muito sérios, que foi uma briga de 4 anos para poder sair o primeiro resultado, porque eles não assumiam que aquilo era possível na cabeça de ninguém, tá? E eu, para conseguir fazer a demonstração, eu não entendia nem muito de onda. Passei uma semana dentro do laboratório, vendo as ondas dos abduzidos passar na minha frente, até que, por algum motivo, eu alterei meu estado de consciência e consegui perceber que havia um momento em todos eles em que aquilo começava e acabava, a marcar o momento em que elas achavam que a experiência começava e acabava, isolando aquele trecho de onda. Só assim que nós conseguimos uma coerência na coisa. Mas eu tive que usar a intuição. Eu não sou a única que a ciência também usa a intuição para poder chegar a determinados resultados ou determinadas hipóteses para provar ou não. É isso não. Mas, de qualquer maneira, obrigado. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu vou aproveitar aqui, meu caro todos, porque o Marcelo falou sobre a questão do que a CIA ou alguém estivesse vigiando todo mundo, né? Existe um projeto chamado, um deles, que chama-se Echelon, ele realmente ele ouve, hora de tomar remédio. Ele ouve, realmente escuta. Não, realmente existe um projeto chamado Echelon, onde é claro que não ouve todo mundo, que é impossível. Mas existem palavras-chave em todas as línguas. Se eu falar, por exemplo, terrorista, se eu falar, por exemplo, barato, ele vai caindo em degraus. Isso aqui é tudo automático, não tem ninguém. É automático por máquina. Até chegar num ponto onde eu disse 4 ou 5 palavras que realmente colocam em risco segurança. E não é só um país, são diversos países, né? Isso você pode consultar na coisa. Agora, realmente, como ele disse, está certíssimo, não existe alguém fiscalizando você ouvindo. Isso é praticamente impossível se ouvir 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de seres humanos. Quem quer fazer a pergunta, por favor? Sim. Eu teria 2 perguntas. Meu nome é Nelson, na verdade, eu queria fazer 2 perguntas. Para elaborar essas 2 perguntas, eu saber comigo. Qual o nível percentual em que você acredita em órgãos, avistamento, qualquer coisa nesse sentido da hoje? Assim, vamos colocar em 2 termos. Em existência de vida extraterrestre, 100%. Ou 99,9%. Em existência de vida extraterrestre, 99,9%. Tem a vista que existe alguma coisa que brilha do céu, que interage com os seres humanos, isso é perfeitamente possível. Não existe nada de impossível. O que não se tem é qualidade nas evidências que são apresentadas. Justamente por isso que a gente ainda está no campo da pseudociência. Porque a qualidade do que é mostrado é muito fraca, não resiste a 10 minutos de pesquisa. Infelizmente. Já respondeu. Beleza. Pessoal, vamos prosseguir, tá? Vou pedir para todos, né, que tem alguma outra pergunta, vamos tentar levar um pouquinho mais para o final. A gente disponibiliza alguns minutos no final para poder compensar essa falta. Assim o pessoal fica um pouco cansado, porque já tem um tempo que a gente está sentado, né? Na parte da tarde a gente pode tentar fazer uma parada. A minha preocupação é a gente estourar o horário do almoço, né? Então eu vou fazer a convocação do próximo palestrante, tá? E no retorno, na parte da tarde, a gente vai dar mais vamos fazer mais uma relaxada, porque tem ainda coisas lá fora, água, suco, quem não pegou ainda pode pegar. Na parte da tarde a gente vai fazer complementação, tá? Para poder ficar menos cansativo e evento para todos nós. Uma salva de palmas para o nosso amigo. Nosso próximo palestrante, né? É o nosso amigo Vitório Pereira. Vitório,
Por favor. Nos dê a honra. Bom dia. Eu me sinto honradíssimo